A única coisa que a gente tem certeza é que nunca houve um tempo em que nós não existimos e nunca haverá um que nós não existiremos, né? É a única coisa que é certa. Nós, seres humanos, nós somos treinados também, né? Um segundo adestramento que nós temos é de classificar as coisas. As coisas precisam ter rótulos. A gente rotula tudo. Então, quando a gente imagina numa figura de Deus, a gente rotula Deus. Queria que você conceituasse, explicasse o que é Deus, segundo a visão de um arcturiano de 8.600 anos. 8.600 anos só aqui, né? Vamos lá. O que é Deus na nossa visão? Tudo. Absolutamente qualquer coisa é Deus. A compreensão de que qualquer coisa é Deus faz com que a gente tenha uma noção de sociedade diferente. Porque se eu vejo e eu estou conversando com qualquer pessoa, eu sempre estou conversando com Deus. Se eu estou brincando com um animalzinho, estou brincando com Deus. Se eu estou contemplando a natureza, eu estou contemplando Deus. Então, para nós, Deus é o todo. Deus é tudo e Deus é o todo. É como tem na frase da Bíblia, mas muito mal interpretada, é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim, mas assim, dentro de um prisma onde é tudo infinito, né? No início e o fim é uma maneira de dizer. Onde é o início e o fim? Não é. É tudo infinito dentro dessa nossa realidade. Em algum momento a gente zera esse universo e vai para o universo paralelo para começar um processo diferente, mais elevado do que o universo que a gente está agora. Então a jornada é infinita, né? A única coisa que a gente tem certeza é que nunca houve um tempo em que nós não existimos e nunca haverá um que nós não existiremos, né? É a única coisa que é certa. O resto é fácil. Deus para nós é tudo. E é um conceito para nós que é muito simples. Porque para um ser extraterrestre, independentemente de ser arcturiano ou não, não existe para nós o conceito de religião, porque a gente não tem nenhum templo para adorar nada. Porque tudo é Deus. Eu não tenho um espaço onde eu dedico parte do meu dia fazendo algo para uma entidade específica, porque todos são entidades específicas. Tudo é a fonte. Inclusive o indivíduo que está aqui com a gente assistindo a live. Todos os indivíduos são entidades, né? Todos somos, né? E isso eu acho que é o grande bonito. Aí, as pessoas falam, mas aí você tem o lado da não-luz. O lado da não-luz é uma maneira da gente dizer... A própria terminologia do lado da não-luz ela é muito maldita, porque as pessoas acham que quando a gente usa o lado da não-luz, a gente está se referindo a alguém que luta pelas sombras. Não é assim que funciona. O lado da não-luz, ele fez uma opção consciente de não viver com a energia da fonte criadora de forma direta. Mas ele é obrigado, para que a consciência dele permaneça ativa, a se alimentar dessa energia. Por isso que ele usa os humanos para fazer esse processo. Então, de alguma maneira, ele também é da luz, porque ele precisa da luz para sobreviver. Então, tudo é a fonte criadora, desde um Draco reptiliano até um andromedano, ou qualquer coisa. E é esse que é o ponto. E a gente negligencia muito isso. Nós, seres humanos, nós somos treinados também, né? Um segundo adestramento que nós temos é de classificar as coisas. As coisas precisam ter rótulos. A gente rotula tudo. Então, quando a gente imagina numa figura de Deus, a gente rotula Deus. Tem gente que acredita que é um cara barbudo segurando um cajado que está sentado numa pedra num planeta a milhões de anos-luz. Tem gente que acredita que tudo é a fonte criadora. Então tudo depende da maneira que a gente olha. Deus é o todo. Eu acho que isso que é o mais bonito desse processo. É saber que tudo é Deus. Que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares. Que tudo é experiência de Deus. Até aquela que a gente, entre aspas, acha que é negativa. Não deixa de ser uma manifestação da própria fonte, né? Tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Tudo, até o negativo. Até o negativo. Eu queria colocar duas perguntas aqui. A primeira delas... Esse cara se acha um ET? Aí, eu quero a sua resposta para isso. É uma pergunta super interessante, porque assim, em termos de avatar, não. Então a resposta seria muito interessante, porque consciencialmente, ou seja, em termos de consciência, sim, a minha consciência já experienciou outros mundos. Teve uma primeira experiência avatárica, ou seja, a primeira vez que eu tive um corpo físico, não foi aqui. Isso me torna um, entre aspas, ET. E eu só sei que isso são ET porque eu tenho essa lembrança. Como existem aí hoje 2,8% da população, mais ou menos, que dividem a mesma experiência que eu, mas nem todo mundo tem o mesmo nível de lembrança. Tem gente que lembra muito mais do que eu, tem gente que não lembra nada. Nós estamos no meio de toda a população para que as pessoas saibam. Uma vez me deram uma explicação muito boa do porquê que a gente usa avatares humanos em determinados momentos. Qual é o ponto crucial dessa missão? É na hora que tudo acontecer, vamos dizer assim,
Vou trazer um termo que eu não gosto muito, mas vamos lá, é o que eles estão pedindo para usar. Na hora que a verdade for revelada, eu vou botar muitas aspas nisso, é importante as pessoas terem rostos conhecidos. Ninguém vai chegar e falar assim, que legal, tô vendo um arcturiano de 3,5 metros de altura, roxo, entendeu? Sem nenhum pelo, magricelo, tentando se comunicar comigo. É muito mais fácil fazer isso através de um avatar que é mais que choque menos e que a coisa vai se acostumando e depois isso acontece de uma forma geral, do que chegar impactando. Não é o processo não é sobre o impacto, o processo é sobre fazer a transição, né? É uma transição, não é uma ruptura. É um processo, é uma transição. Então a resposta é sim, em termos conscienciais, sim. Tenho lembrança de muita coisa fora daqui, muita experiência. Tenho muitos amigos que não são desse planeta. Já andei muito em nave, lembro de muita coisa. Lembro de muito tempo, lembro de 8.600 anos nesse planeta, lembro de coisas de alguns milhões de anos em vários outros planetas, mas sempre com avatar arcturiano. Essa é a primeira vez que eu, vamos dizer assim, entre aspas, encarno, eu não gosto dessa expressão, mas é talvez a mais fácil das pessoas entenderem, em avatares humanos. Então, avatares tridimensionais, essa é a primeira vez. É claro que nós, arcturianos, para que nós estivéssemos entre a quinta e a nona dimensão, nós já experimentamos a terceira dimensão, mas foi milhões de anos atrás. Então, assim, todos os seres multidimensionais, todos já passaram pelo processo de dimensões mais baixas. A diferença é que isso para nós aconteceu há milhões, às vezes bilhões de anos atrás. Por isso que para nós é muito simples olhar para o processo que acontece hoje aqui e identificar os pontos que acontecem, porque é algo que a gente já experienciou, é algo que a gente tem conhecimento. Claro que um jogo como está acontecendo agora nunca aconteceu, né? Esse foi o mais bruto de todo o universo, por isso que ele está acabando. Mas é por isso que as coisas estão caminhando para o processo que tem que caminhar. Ô, Léo, eu aproveito, né, que você tem essas experiências e já não tem nem por que perguntar se os alienígenas existem, outras linhagens, porque você já confirmou isso várias vezes, mas para todo mundo que está assistindo, assim, uma coisa massiva, que eu brinco sempre, que é o fator William Bonner, que enquanto ele não falar, é isso. Ninguém vai levar a sério, mesmo Ninguém. Você falando, eu falando, isso aí, você acha que vai ter uma data que vai acontecer isso de todo mundo chegar nesse consenso? Ou pelo menos uma grande parte da população? É, assim, eu não sei se existe uma data exata, eu sei que existe um trabalho massivo para que isso aconteça o mais rápido possível. Parte desse trabalho está em revelar aquilo que, por exemplo, a igreja tem guardada. Porque as pessoas perguntam assim, o que o Vaticano é tão importante? O que é importante no Vaticano são os cofres. Os cofres do Vaticano possuem lá a Biblioteca de Alexandria, possuem a história da humanidade. Eu sei que os cofres do Vaticano possuem 3 naves, uma inteira e 2 são destroços. Sei de quais são as raças que estão lá de nave. De quais? Agora eu quero saber. Uma nave que está em destroços é uma nave que era da Frota Negra, que é o Nardvarren, são dissidentes do Terceiro Guerra Mundial. A outra nave que tem destroço era uma nave que é da Federação, não é da Confederação, mas foi derrubada propositalmente. E a nave que está inteira lá foi uma das poucas naves que sobraram dos reptilianos, que está lá intacta, porque existe um plano de fuga para se alguma coisa desse errado para o último Papa e ele estivesse vivo, ele poderia tentar sair com uma nave. Inclusive, tem uma profecia de Nostradamus, eu não lembro agora, e meu avô me contava isso. Meu avô era suíço, e meu avô ele era amigo do Erich von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Uhum. E meu avô contava que tinha uma profecia que o último Papa ia fugir num submarino. E o que acontece? Para o Nostradamus, uma nave é um submarino. Se você olhar, o desenho é muito parecido, né? Então, assim, existe essa profecia, mas não lembro agora onde está, não lembro nada disso, mas eu lembro do meu avô contar isso quando era criança. Eu espero de todo o meu coração, e eu sei o tamanho dos esforços que estão acontecendo para que isso aconteça durante esse ano ainda. Eu tenho fé no processo que esse ano a gente vai ter alguma revelação bem boa, mais para o final do ano. Provavelmente vai vir lá do pessoal da Casa Branca, alguma coisa assim. Com uma chance muito grande. Tem uma chance muito grande. Mas, assim, são 3 linhas paralelas de trabalho para que isso chegue. 2 incluem membros da Casa Branca e uma não. As 2 que incluem membros da Casa Branca estão caminhando. A que não inclui já está pronta. Se alguma coisa der errado, a gente tem uma maneira de trazer isso a público sem precisar do aval do William Bonner, entre aspas. Então, assim,
Existe uma chance disso acontecer esse ano, sim, mesmo. E qual que é essa terceira linha, você pode falar? Seria se as coisas fugirem do controle em termos de narrativa, a gente teria que se mostrar de forma pública. E a gente tenta evitar isso ao máximo de uma forma massiva, porque isso instaura o lado de lá pode se capitalizar disso e piora o processo. É um plano que ainda é ativo, porém pouco provável. A gente torce para não precisar utilizá-lo, mas caso haja a necessidade, existe uma chance de um caos absoluto muito, muito, muito grande que a gente está tentando evitar há uns bons milhares de anos. Então, mas o que seria essa narrativa? A narrativa seria a gente ter que pousar as naves em lugares específicos, mostrando para as pessoas que nós estamos aqui, de forma física. Então, na verdade, seria uma contranarrativa. Você quer dizer a narrativa do lado de lá? Isso. Eles poderiam se capitalizar através de que nós estamos sendo invadidos, os seres extraterrestres estão vindo aqui para invadir a gente. Criar um inimigo comum da humanidade. Aonde unam a força de todos os países contra um inimigo comum, que é o que a gente viu em todos os filmes da Marvel até hoje. Eles estão criando incutindo em nós essa memória que em algum momento, se, por exemplo, a gente está ali parado e uma nave gigante aparece no meio daqui de São Paulo, sobrevoando São Paulo, uma nave que cubra a cidade de São Paulo. A única coisa que as pessoas vão pensar, estamos sendo invadidos. Primeira coisa, ninguém vai falar assim, que bom, chegou a confederação, e não vai. 90% da população vai falar assim, já era, acabou o mundo. Então, aí esse é o processo que eles vão tentar se capitalizar. Então, a gente precisa vencer utilizar essas duas primeiras vertentes antes de colocar a terceira em prática. Essa terceira seria tipo na Times Square, uma coisa assim muito Central bombástica, Park, Torre Eiffel, tudo geral, para todo mundo ver e não há dúvida. Porque hoje todo mundo tem um telefone que tem câmera. Então, assim, qualquer coisa que seja de grande porte viraliza em milésimos de segundo. A ideia é fazer isso acontecer. Teve um discurso do presidente Donald Reagan, em que ele fala, eu lembro bem desse discurso, ele disse o seguinte, ele falou num palanque lá na Casa Branca, ele falou o seguinte... 83 ou 84, isso. Tava na Guerra Fria, né, Rússia e Estados Unidos. Ele falou o seguinte, a Rússia e os Estados Unidos, ou seja, a Rússia e a União Soviética, só irão se unir para o fim da Guerra Fria no caso de uma invasão alienígena. Ele diz, no momento que tivermos um inimigo em comum, uniremos as nossas forças contra esse inimigo. Inclusive tinha um acordo feito mesmo, assinado em papéis, entre o presidente Reagan e o Gorbachev na época, né, em que ambos estavam comprometidos a se unirem, se alinharem no caso de uma invasão alienígena. Pode acontecer o seguinte... criarem um inimigo que não é um inimigo, que aí viria a terceira via. Eu acho que é isso que você está falando, não é? Eles têm um projeto que chama-se Projeto Bluebeam, que Sim. As pessoas achavam que não funcionava, e ele está ativo até hoje, que parte todo aquele lance de drone que a gente viu, começou para a gente ver, era mais um teste deles também. O que acontece é que a gente está tentando evitar se nós chegássemos de forma clara aqui, que eles nos ligassem a esse projeto Bluebeam e capitalizassem em cima disso, entendeu? Por isso que esse é a via que a gente menos quer usar. Mas assim, se for necessário... Porque o que é aí a foto histórica aí aparecendo? O que é o filme muito famoso, que foi o Independence Day? As naves, aí todo mundo acenando em Los Angeles, chegaram, me levam, eu quero ser abduzido, aí em Nova York, aí no Egito, sei lá, e pau, aí vinha aquela destruição e tal... E virou uma catástrofe sem fim, né? E esse filme tem uma particularidade que poucas pessoas sabem. A raça de alienígena que eles mostram chama-se Negumat. Os Negumat são os únicos predadores dos reptilianos. Mas existe um acordo que foi assinado recentemente entre os Negumat e a Confederação para que eles auxiliem o processo de remoção dos dracoreptilianos daqui. Se uma nave chegasse com os Negumat, a primeira coisa que a gente ia pensar é no Independence Day. Porque eles são bélicos mesmo, né? Sim, e são seres com aquele visual que é uma mistura de predador com alien, né? O alienígena. Como é que repete o nome que eu vou pedir pro Gabriel procurar uma foto, se existir. Negumat. Com M-N-N-E... Negumat. Acho que é Negumat ou Negumac.
Eu tô na dúvida agora, mas eu acho que é Negumate. Vamos achar uma foto aí dessa o guru linhagem. costumava chamar por Negumaki. Nigumaki. Eles são os únicos que os draco-reptilianos verdadeiramente têm medo. Então, você vê como é que não existem coincidências. Aí você vê um cara desse chegando, saindo da nave, você vai fazer o quê? Esse é o cara que invadiu os Estados Unidos lá, entendeu? Então, o processo... Cara, eles não dão um ponto sem nó. Se acontecer, mostra tudo de uma vez. Aí não tem jeito. Aí é um castelo de cartas, né? Aí não tem jeito. Caiu a casa mesmo. De uma vez só, uma vez só. Quem tem essa imagem muito bem é a Helena Danam. A Helena Danam, inclusive, ela disse que teve uma reunião, acho que ela participou, que tinha um Negumate numa religião. Ele tem uma dela, o desenho, né? cabeça bem alongada. Ah, assim, desse lado aqui é o desenho É dela. o desenho dela. Bem que eu tava olhando, eu falei, eu lembro desse Lembra desenho. um pouco o Alien, né?